Bom dia. Levítico 23. O livro de Levítico, capítulo 23. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou: orienta os israelitas do seguinte modo: as festas de Deus, as quais convocarei, são as minhas santas assembleias. Estas são as minhas solenidades. Durante 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será dia santo, de repouso completo, dia de reunião sagrada, na qual não fareis trabalho algum. Onde quer que habiteis será sábado, sábado dedicado ao Senhor. A Páscoa, e os pães ázimos. Esta, pois, são a solenidade de Deus, as santas assembleias, as quais proclamarei no devido tempo. A Páscoa do Senhor, que se inicia ao entardecer do 15º dia do primeiro mês do ano. No 15º dia daquele mês começa a festa de Deus, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comereis pães ázimos, sem fermento. No primeiro tereis santa reunião, não fareis nenhuma obra servil. Durante 7 dias apresentareis uma oferenda queimada a Deus. No 7º dia, dia de assembleia sagrada, não empreenderei nenhum tipo de trabalho. Disse mais o Senhor a Moisés: fala o seguinte, filho de Israel: quando tiverdes entrado na terra que vos dou, e fizerdes nela a ceifa, trarei ao sacerdote o primeiro feixe da vossa colheita. Ele o oferecerá diante de Deus, com gesto ritual de apresentação. E no dia em que fizer esta apresentação, oferecereis ao Senhor o holocausto de um cordeiro de 1 ano de idade sem defeito. Sua oferta de cereal neste dia será o equivalente a 2 jarros da melhor farinha amassada, com óleo, oferenda queimada para Deus de aroma agradável e uma oferta derramada, libação equivalente a 1 litro de vinho. Não comereis pão, nem espiga tostada, ou pão cozido antes deste dia, isto é, antes de terdes trazido a oferenda do vosso Deus. É uma lei perpétua para os vossos descendentes, onde quer que habiteis. A partir do dia seguinte, o sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de apresentação, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte, ao 7º sábado, e oferecereis então a Deus uma nova oblação, oferta de cereais. Trarei das vossas habitações o pão para ser oferecido em gesto ritual de apresentação, feito em 2 partes, com o equivalente a 2 jarros da melhor farinha, cozido com fermento, como oferta movida das primícias, dos frutos ao Senhor. Oferecerei, além do pão, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho, e 2 carneiros, como holocausto ao Senhor, acompanhados de uma oblação, oferta de cereais, e de uma libação, oferta de vinho derramado. Toda essa oferenda será completamente queimada, cujo aroma é agradável ao Senhor. Fareis também com um bode um sacrifício pelo pecado, e com 2 cordeiros de 1 ano, um sacrifício de comunhão. O sacerdote os oferecerá
com gesto ritual de apresentação diante do Senhor, além do pão dos primeiros frutos. De igual modo fará os 2 cordeiros, pois são sagrados perante o Eterno e pertencem ao sacerdote. Neste mesmo dia fareis uma convocação. Esta será para vós uma assembleia santa, e não fareis nenhum trabalho. É lei perpétua para os vossos descendentes, onde quer que habiteis. Quando cegardes a messe na vossa terra, não colhereis até as extremidades da lavoura, tampouco recolherei as espigas que caem aos vossos pés durante a colheita. Deixarei esta parte para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou Deus, o Senhor, o vosso Deus. Agora sobre as festas, nós estamos falando sobre as festas dos judeus, né? E agora mais as festas, que seria a festa das trombetas. Essa que nós falamos falamos sobre a festa da primeira colheita e as festas das semanas. Disse então o Senhor a Moisés, diz também aos filhos de Israel, no 7º mês, o primeiro dia do mês, será para vós dia de repouso solene, memorial anunciado ao toque de chofar, trombeta, que convoca a reunião do povo em santidade. Não fareis nenhuma obra servil e apresentareis oferenda queimada a Deus. Agora outra festa, o dia da expiação. O Senhor falou a Moisés e disse, mas o 10º dia do 7º mês é Dom Aquipurim, o dia da Aquipurim, o dia da expiação, da propiciação. Tereis santa assembleia, jejuarei e apresentareis oferenda queimada a Deus. Nesse dia não fareis trabalho algum, pois é o dia das expiações, quando se realizará por vós o rito de expiação diante do Senhor vosso Deus. E toda pessoa que não jejuar nesse dia será expulsa do meio do seu povo. E toda pessoa que empreender algum trabalho nesse dia, eu a exterminarei do meio do seu povo. Portanto, nenhum trabalho fareis, é uma lei perpétua para os vossos descendentes, onde quer que habiteis. Será para vós um dia de repouso solene e completo. Jejuareis e à tarde do 9º dia do mês, desde essa tarde até o pôr do sol seguinte, cessareis absolutamente o trabalho, celebrando o vosso sábado, o vosso dia de descanso. Agora as festas das tendas, ou como chamam uns, a festa das cabanas. Disse Deus a Moisés, diz ainda os filhos de Israel, no 15º dia deste 7º mês, tem início a festa dos tabernáculos do Senhor, que terá duração de 7 dias. No primeiro dia da semana, dia de Santa Assembleia, não realizareis nenhum trabalho. Durante 7 dias apresentareis oferenda queimada a Deus. No 8º dia, uma grande reunião sagrada. E também apresentareis oferta de alimento preparado no fogo. É, portanto, dia de Assembleia solene, e não fareis nenhuma obra servil. Essas são as solenidades fixas de Deus, para os quais convocarei os filhos de Israel, assembleias santas destinadas a apresentar oferendas queimadas ao Eterno, holocaustos, oblações, sacrifícios, libações, segundo o ritual próprio de cada dia. A lei dos sábados do Senhor, das dádivas, dos votos e das oferendas voluntárias que fareis a Deus. Falando ainda sobre a festa das tendas, entretanto, depois de terminadas as colheitas, haverá uma festa em honra a Deus, o Senhor. Esta festa começará no dia 15 do 7º mês e seguirá até o dia 22. No primeiro dia e no 8º, absolutamente ninguém deverá empreender qualquer trabalho.
No primeiro dia tomarei frutos formosos das melhores árvores, Cortareis lindas folhas de palmeiras e galhos, ramos de árvores frondosas e de salgueiros das ribeiras, e vos regozijareis durante 7 dias diante de Deus, o nosso Deus. Celebrareis assim com uma grande festa ao Eterno durante 7 dias, todos os anos. É lei perpétua para vossos descendentes, e no 7º mês fareis esta festa. Habitareis durante 7 dias em cabanas feitas de galhos de árvore. Todos naturais de Israel morarão nessas barracas, a fim de que os vossos descendentes saibam que eu fiz os filhos de Israel habitarem em tenda quando os libertei da terra do Egito. Eu sou Deus, vosso Deus. E Moisés proclamou aos filhos de Israel toda a solenidade de Deus. Levítico, capítulo 24. Levítico 24. Falando agora sobre o candelabro e os pães. O Senhor falou a Moisés e disse: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva, esmagada para o candelabro, para que nele haja uma chama permanente. Todas as tardes Arão acenderá o candelabro e o manterá aceso a noite toda, ali diante de Deus, o Senhor, do lado de fora do véu, a cortina que fica em frente da Arca da Aliança. Este é um decreto perpétuo para os vossos descendentes. Arão manterá continuamente em ordem as lâmpadas do candelabro de ouro puro na presença de Deus, o Senhor. Tomará flor de farinha e cozerá 12 pães, usando o equivalente a 2 jarros para cada pão. Em seguida os colocarás em 2 fileiras de 6 sobre a mesa pura que está diante de Deus. Sobre cada fileira porá incenso puro. Isso será alimento oferecido em memorial, uma oferenda queimada ao Senhor. A cada dia de sábado, os pães serão colocados permanentemente diante do Senhor, em o nome de todos os israelitas, como aliança perpétua. Pertencerão a Arão e a seus filhos, que os comerão no lugar sagrado, porquanto são parte santíssima da sua porção regular de ofertas, dedicada ao Senhor, preparada no fogo. É lei perpétua. Agora vamos falar sobre blasfêmia e lei de talião. Aconteceu que um filho de uma israelita, cujo pai era um egípcio, saiu da sua casa e, ao encontrar-se no meio dos filhos de Israel no acampamento, contendeu com um homem israelita. Ora, o filho da israelita blasfemou o nome e o amaldiçoou. Levaram-no então a Moisés. O nome da sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: tira fora do acampamento aquele que pronunciou a maldição. Todos aqueles que ouviram porão suas mãos sobre a cabeça dele, e toda a comunidade o apedrejará. Em seguida comunicarás aos filhos de Israel o seguinte: toda pessoa que amaldiçoar a seu Deus levará o peso do seu pecado. Aquele que blasfemar o nome de Deus deverá morrer, e toda a comunidade o apedrejará, quer seja estrangeiro ou natural da terra, seja executado caso blasfeme o nome. Então, Deus agora, aqui nós estamos falando a lei, que ela é que se blasfemasse ou amaldiçoasse o nome da pessoa, de Deus, a pessoa tinha que ser morta. Era morta apedrejada.
esse rapaz aqui, ele blasfemou, apesar de ser um filho israelita e tudo, ele blasfemou contra o nome de Deus. Por isso ele ficou preso até Deus revelar a vontade, e a vontade do Senhor determinou que ele fosse morto apedrada, né? Ele foi apedrejado. Então nós sabemos que a lei de Deus era dura, era rígida. As pessoas querem coisas da lei, temos que observar tudo isso. Hoje, constantemente, nós vemos pessoas blasfemando o nome de Deus. Todo aquele que matar um outro ser humano também será executado. Dente por dente, olho por olho. Matou, morreu. Essa era a lei. Quem ferir mortalmente um animal doméstico de outra pessoa deve dar compensação por ele, vida por vida. Se alguém ferir outra pessoa desfigurando-a como fez tal pessoa, assim se lhe fará. Alguém feriu, machucou, deixou uma cicatriz em uma outra pessoa atrás dessa briga, então a mesma coisa seria feita nele. O povo faria a mesma coisa, machucaria, deixaria também cicatriz. Volto a insistir, olho por olho, dente por dente. Se alguém ferir outra pessoa, desfigurando como fez tal pessoa, se lhe fará fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. O dano que se causa a alguém, este também sofrerá. Não importa a natureza, você causou algum dano, algum mal a alguém, alguma espécie, feriu, machucou o olho, arrancou um dedo, não importa o que fez. Quebrou um dedo, também vai acontecer. O que nós fizéssemos para alguém, também não seria feito. Isso era a ordem de Deus. Quem matar um animal doméstico pertencente a outra pessoa, dará ao proprietário outro animal. Quem matar uma pessoa, será morto. A sentença será entre vós a mesma, quer se trate de um natural da terra ou um estrangeiro, pois eu sou Deus, o vosso Deus. Havendo, portanto, Moisés assim falado aos filhos de Israel, tiraram fora do acampamento aquele que havia pronunciado a maldição e o apedrejaram. Cumpriram assim o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Levítico capítulo 25, falando sobre o ano sabático, o ano de descanso. Então o Senhor Deus falou a Moisés o seguinte: fala aos israelitas e comunica-lhes: quando entrares na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado para Deus. Durante 6 anos semeará o teu campo, durante 6 anos podarás a tua vinha e recolherás os produtos dela. Mas no 7º ano a terra terá seu repouso sabático, o sábado, para Deus. Não semeará o teu campo e não podarás a tua vinha, não ceifarás tuas espigas, que serão reunidas em feixe, e não vidimarás as tuas uvas das vinhas, que não serão podadas. Será para a terra um ano de completo descanso. O próprio sábado da terra vos nutrirá, a ti, ao teu servo, a tua serva, ao teu empregado, ao teu hóspede, enfim, a todos aqueles que vivem em tua propriedade, também ao teu gado, os animais da tua terra. Todos os seus produtos servirão de alimento. Então, durante 6 anos, as pessoas podiam plantar, preparar a terra, plantar, colher, podar, cuidar das plantas. Mas no 6º ano, não de fazer nada. Nada. Como tinha ainda plantas lá ainda, não tinha nem que podar. Mas mesmo assim, mesmo sem cuidado, o que produzisse eles poderiam pegar para eles comerem, sem plantar, sem fazer qualquer coisa para que a terra produzisse. Era só que tivesse lá recolhido para o alimento e nada mais. O ano de jubileu, que é de libertação. Hoje, jubileu se comemora somente com um dia de comércio. Não é isso, que era a época da lei. Contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos.
Então farás soar o chofar, a trombeta, no 10º dia do 7º mês. No dia das expiações farei soar esta trombeta em todo o país. Declararei santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu. Cada um de vós retornará à propriedade de sua família e ao seu próprio clã. O 50º ano será para vós um ano jubilar. Não semeareis, nem cefareis espiga, que crescem por si mesma, e nem colhereis das vinhas não podadas. O jubileu será para vós o ano da libertação, sagrado entre todos os israelitas. É nesse período, todos vós alimentareis somente daquilo que a terra produzir por si mesma. Neste ano de jubileu e libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Portanto, se venderes ao teu compatriota ou deles comprares, que ninguém prejudique ou cause prejuízo ao seu irmão. Segundo o número dos anos decorridos depois do jubileu, comprarás do teu compatriota, e segundo o número dos anos da colheita, ele te estabelecerá o preço da venda. Quanto maior o número de anos, mais aumentarás o preço, e quanto menor o número de anos, mais o reduzirás, pois ele te vende um determinado número de colheitas. Ninguém dentre vós oprima ou explora o seu próximo. Contudo, tenha o temor de teu Deus, pois eu sou Deus, o vosso Deus. Guardarei os meus estatutos, os meus mandamentos, vós os guardarei pondo em prática, e deste modo habitarei na terra em segurança. A terra dará o seu fruto, vós os comerei com fartura e habitareis em segurança. Se disserdes, que comeremos neste 7º ano, se não semearmos e não colhermos os nossos produtos? Eu estabeleço a minha bênção no que colher no 6º ano, de modo que eu vos garanta produtos por 3 anos. Quando semeardes no 8º ano, podereis ainda comer os produtos antigos, até o 9º ano, até que venham os produtos deste ano, comereis dos antigos. Não está preocupado, não, vamos ficar um ano sem colher, vamos passar fome, não vamos plantar nem nada. Deus falou, não, eu garanto. No 5º ano que vocês vão colher vai ser o equivalente para 3 anos. Para comer o 5º ano, né, o 6º que vocês não vão estar produzindo nem colhendo, no 7º. Quando vocês vão colher, vão plantar, mas a colheita vai ser só no 8º ano. Então, esses 3 anos, Deus garantia o alimento. Deus sempre cuida. O maná de Deus é real. A terra não será vendida. Será lei, agora lei sobre as propriedades. A terra não será vendida perpetuamente, pois que a terra me pertence, e vós sois para mim estrangeiros e hóspedes. Para toda a terra que possuir, estabelecerei o direito de resgate para a terra. Se o teu irmão cair na pobreza e tiver de vender algo do seu patrimônio, seu parente mais próximo dirá a ele, a fim de exercer seu direito de família sobre aquilo que vende o seu irmão. Aquele que não tem ninguém para exercer esse direito, e desde que haja encontrado o recurso para fazer o resgate, poderá calcular os anos que deverá durar a venda, e assim restituirá ao comprador o montante referente ao tempo que ainda resta, e retomará sua propriedade. Se não tiver meios para realizar esta restituição, a propriedade vendida permanecerá com ele que a comprou até o ano do jubileu. No ano da libertação, o jubileu, o comprador a libertará para que volte ao seu primeiro dono. Quando alguém vender uma casa de moradia em uma cidade com muralhas, terá o direito de tornar a comprar a casa até o final do ano que se segue. O final do ano que se segue a venda. Seu direito de resgate durará 1 ano após a venda. Mas se não for realizado o resgate no final do ano, a casa na cidade, com muralhas, será considerada propriedade daquele que adquiriu
e dos seus descendentes para sempre. Não será liberada no jubileu. Contudo, as casas das aldeias, sem muralhas, serão consideradas como situadas no campo, e haverá para elas direito de resgate. O comprador deverá liberá-las no ano do jubileu. Quanto às cidades dos levitas, as casas das cidades de sua possessão, têm eles um direito perpétuo de resgate. Deste modo, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são propriedade deles entre os filhos de Israel. Todavia, as pastagens pertencentes às suas cidades não poderão ser vendidas, porque são consideradas propriedade permanente deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não conseguir sustentar-se, tampouco tiver com que te pagar, tu sustentará como se ajuda um estrangeiro ou hóspede, e ele viverá contigo. Não tomarás dele nem juros, nem usuras, mas terá o temor do teu Deus, e que o teu irmão viva em paz contigo. Não lhe emprestarás dinheiro a juros, nem lhe darás alimento para receber lucro. Eu sou Deus, vosso Deus, que vos libertei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser adorado como vosso Deus. Se teu irmão tornar-se pobre, estando contigo, e vender-se a ti, não lhe imporás trabalho de escravo. Serás para ti como um assalariado ou hóspede, e trabalharás contigo até o ano do jubileu. Então sairá da tua casa ele e seus filhos, e voltará ao seu clã e à propriedade de seus pais. Na verdade, eles são meus servos, pois os fiz sair da terra do Egito, e não deve ser vendido como se vende um escravo. Não dominarás com tirania, mas terás o temor do teu Deus. O servo e a serva que tiveres deverão vir das nações que vos circundam. Delas poderei adquirir servos e servas. Também poderei adquiri-los dentre os filhos dos hóspedes que habitam entre vós, bem como das suas famílias que vivem convosco, e que nasceram na vossa terra, senão serão vossa propriedade. Podereis deixá-los como herança a vossos filhos depois de vós, para que os possuam como propriedade perpétua. Vós os tereis como escravo, entretanto, sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, pessoa alguma exercerá poder de domínio. E se estrangeiro ou hóspede que vive contigo se enriquecer, e teu irmão que vive junto dele se empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou ao hóspede, ou ao descendente da família de alguém que reside entre vós, será beneficiado pelo direito de resgate. Mesmo depois de vendido, um dos seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio paterno poderá resgatá-lo, ou seu primo, ou um dos membros de sua família. Ou, se conseguir recursos, poderá inclusive resgatar-se a si mesmo. Ajustará com aquele que o comprou e fará a conta dos anos, compreendido entre o ano da venda e o ano do jubileu. O total do preço da venda será calculado segundo o número dos anos, contando-se os seus dias como os de um assalariado. Se faltar ainda muitos anos, pagará o valor do seu resgate, de acordo com o número dos anos. Isto é uma parte do preço de venda. Se restarem poucos anos até o jubileu, será de acordo com a proporção dos anos que calculará o que deve pagar por seu resgate. Como se fosse assalariado, contratado por ano, não tratará com dureza diante de ti. Se não for resgatado por nenhum dessas formas, será no ano do jubileu que sairá livre, tanto ele como os filhos com ele. Pois ele é de mim que os filhos de Israel são servos meus, que libertei da terra do Egito. Eu sou Deus, o vosso Deus. Nós estamos concluindo, né, as determinações, os mandamentos de Deus. Deus está ensinando, trazendo leis para aquele povo,
que era escravo, que saiu do Egito, que não tinha conhecimento e nada sabia. Se fosse deixar por eles, sem leis, viveriam uma anarquia, uma bagunça. Deus está dando as leis todas para eles seguirem, para poderem viver. E todas as leis são baseadas em obediência ao Senhor. Então, todo mundo fala da lei. As leis, inicialmente, foi exatamente para aquele povo que nada conhecia de Deus, nada sabia, nem da vida. E nós estamos concluindo, hoje nós concluímos até o capítulo 25, amanhã nós vamos concluir a leitura do livro de Levítico. Vamos concluir então amanhã a leitura do livro da lei. E continuaremos então na história de Israel. Não tenho parado para explicar muitas das leis, porque realmente não é algo que nos importa, uma vez que nós não vivemos essa lei, nós vivemos na graça. Eu li hoje até o capítulo, concluí a leitura do capítulo 25. Amanhã, querendo Deus, vamos então ler o 26 e o 27, encerrando-se então o livro de Levítico. Mas as respostas, qualquer coisa, estão na Bíblia. Por isso eu digo em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe e tenham um bom dia.